Irmãos, a paz do Senhor a todos. Peço desculpas pelo atraso, assim como já pedi para a chefe ali da escola dominical, a Rebeca. Problemas de enfermidade lá em casa, né? Por isso a Natália e o Pedro não vieram, por causa de enfermidade. Semana passada nós demos uma ênfase maior na questão de o ensino da palavra na igreja. E vimos que o âmbito do ensino não é apenas dentro dessas quatro paredes. O âmbito do ensino cristão é face a face. É aqui formalmente tem se feito o estudo bíblico. Mas também pode ser feito e deve ser feito nas casas, no aconselhamento. E quando eu digo nas casas, não é um trabalho formal de pequenos grupos, é também. Mas é cada um de nós procurar as pessoas que estão precisando de fortalecimento e de ajuda com a palavra do Senhor. Também vimos que há uma grande dificuldade para isso acontecer, pelo fato de muitas pessoas não aceitarem visita nem do pastor. Imagina de nós, né? Imagina de outra pessoa. Até porque eu não conheço muita gente que costumeiramente não vem para a igreja. Ou conheço só de vista. São pessoas que não recebem visitas, que não vêm. Tem gente que vem só para a assembleia, que nem você vai ver daqui a uma hora mais ou menos, vai ver que tem gente que vem só para a assembleia, só para não ser desligado. A palavra de Deus pode e deve ser ensinada também dentro do âmbito da igreja, mas da igreja não como quatro paredes, mas a igreja como organismo, como corpo vivo. Nós lemos na semana passada, capítulo 4, e no versículo 13, Paulo diz para Timóteo: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. A leitura que é a leitura da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, e das cartas que circulavam, porque naquela época havia muitos analfabetos, não era muita gente que sabia ler e escrever. E hoje em dia nós também temos isso, né? Nós temos um analfabetismo funcional hoje muito grande mesmo. Pessoas que leem, entendem os símbolos, os signos que estão na leitura, conseguem ler, responsabilidade com os vários grupos na igreja, mas isso não entra na cabeça. Está lendo isso, é como uma criança que está sendo alfabetizada. Consegue ler os símbolos que estão ali, emitir os sons, mas não conseguem compreender o que está ali. E nós temos muita gente adulta na igreja que é analfabeto funcional. Lê, mas não capta a mensagem, não traz para si. Eu acredito que grande parte dessas pessoas tem esse problema porque não tem o hábito de ler, de se dedicar à leitura. E uma parte das pessoas por negligência mesmo, porque lê como obrigação, para dizer que leu, mas não lê devocionalmente, para se entregar à leitura e deixar a leitura impressionar a sua vida. Dá para considerar também isso como um analfabeto funcional, moral e espiritual. A pessoa que faz isso é um analfabeto moral e espiritual também, além de funcional, porque está tendo a palavra da vida diante de si e não traz para si. Lê para dizer que leu. Eu li a Bíblia todinha no ano 2022, então vamos conversar sobre ela. Não, mas eu não entendi muita coisa não. E aí? Em que Deus impactou a sua vida com essa leitura? E nós temos isso. E não é só analfabeto funcional. Nós temos pessoas que são surdos funcionais também. Aqui eu estou inventando uns termos aqui, os irmãos me permitam essa licença poética. Também temos surdos funcionais, pessoas que ouvem a aula, ouvem a pregação, ouvem a leitura bíblica, entra por aqui, sai por aqui. Não produz transformação. A pessoa não sabe dizer sequer o que foi falado depois. E Paulo insiste com Timóteo para que Timóteo insista em fazer estas coisas com as pessoas. E diz ainda qual é o grande complicador futuro de tudo isso.
Porque vai chegar um dia em que não vão suportar mais a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, vão amontoar para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Olha só o que ele diz, as pessoas vão, os crentes, né? Está falando para os crentes. Os crentes vão amontoar para si mestres, quer dizer, vão querer ensinadores, vão querer ter professores, vão amontoar, inclusive, vão juntar, vão procurar ensino na internet, ensino não sei onde, tal igreja, aquilo lá. Vai ter um monte de ensinadores, mas que tipo de ensinadores essas pessoas vão estar procurando? Aqueles que ensinam o que elas querem ouvir. É o que ele diz, segundo, amontoarão para si mestres, segundo as próprias concupiscências. Isto é, eu vou atrás daquilo que me agrada ouvir, aquilo que me acalenta, não aquilo que Deus quer me dizer. E a igreja está, como já vimos nas 2 últimas semanas, está sofrendo uma proliferação de ensinadores assim, porque é o que o povo quer. Está tendo uma proliferação muito grande. Por que é que o governo, as forças públicas não conseguem dar conta dos traficantes de cocaína, de maconha e outras drogas? Por que não consegue dar fim? Porque o povo quer. Por que as feiras de produtos roubados, que por aí existem várias, não acabam? Porque o povo quer comprar produto roubado. Por que os falsos mestres não acabam na igreja? Porque o povo quer ouvir falso mestre. Ouvir aquilo que é agradável, não aquilo que transforma a vida. Já desde décadas, algumas atrás, nos Estados Unidos, que lá parece que é o centro de lançamento das novidades teológicas, né? Já nos Estados Unidos, a política de marketing entrou na igreja e as igrejas estão funcionando cada vez mais. Grandes igrejas com milhares de membros estão funcionando assim com política de marketing. Atrair as pessoas oferecendo-lhes um produto que elas queiram. Não é atrair as pessoas para a transformação de vida, para ouvir o Evangelho, para carregar cada dia a sua cruz, para receber a orientação do Senhor, como mudar de vida e ir para o céu, receber o perdão dos pecados. Isso as pessoas não estão querendo. Então, há grandes, e não é só lá não. Essas novidades saindo dos Estados Unidos estão esparramando, o Brasil é assim, e nós começamos isso vendo as igrejas da prosperidade, né? As triunfalistas aqui. Se você não é curado da sua enfermidade é porque você não tem fé. E você expressa a sua fé dando contribuição para a igreja. E as pessoas pagam para receber a benção de Deus, sendo que Deus está dando de graça, basta nós sermos fiéis. As pessoas estão querendo até comprar Deus. E é isso. Isso está acontecendo, se está espalhando. O movimento LGBT, ABCD, até Z, né? Cheio de letras, o alfabeto todo. Esse movimento está crescendo dentro da igreja, nós vimos nas últimas aulas isso. Já foi lançada por um pastor batista a Bíblia Inclusiva, que é a Bíblia que alisa o universo homossexual, e que venha como está e continue desse jeito, porque aqui tem espaço para todo mundo. E nós estamos aumentando assim o número de analfabetos funcionais na igreja e de ouvintes que tem problema de compreender aquilo que estão ouvindo, porque ou são negligentes ou porque não querem ouvir. Por que é que nós temos pessoas na igreja ignorantes da palavra de Deus, que ignoram a palavra, que não sabem viver de acordo com a vontade de Deus, não sabem pautar a sua vida pela palavra de Deus, mas que não vêm para a escola dominical? E pessoas que não vêm nem para o culto do domingo. Por que nós temos isso? Como eu disse, né? Tem gente que só vem para a Assembleia, que é para não dar aquele prazo de 90 dias e ser desligado do rol de membros. Então fica empurrando com a barriga. Por que nós temos pessoas assim? Estão esperando certamente um mestre favorável. Alguém que vai chegar e dizer, olha, você pode continuar com a sua vida dessa maneira, não tem problema. Não tem problema. Você não precisa ser dizimista, você não precisa cantar junto com a igreja, você não precisa vir para a escola dominical, você pode ser crente na sua casa. Vem quando quiser, vem aqui para a gente fazer um grande coro da igreja, cantar e você sair alegre, quem sabe? Existem pessoas que estão esperando por isso, e vão ter o que querem, e vão ter de sobra, vai acontecer. Não sei se vai acontecer nesta congregação, é possível, mas um dia vão encontrar uma igreja que vai falar, vem para cá, o que você está fazendo lá? Vai ficar levando bronca na escola dominical? Vai ficar ouvindo o pastor pregar doutrina bíblica domingo à noite? Vem para cá. Aqui ninguém fala de inferno, de perdição, de mudança de vida, não. Aqui
você se sente à vontade. O objetivo é ter você confortável dentro da igreja. Isso foi previsto há 2000 anos, gente. Foi escrito na Bíblia há 2000 anos. Esvaziamento da obra de Jesus Cristo dentro da igreja. Os gnósticos estavam tentando fazer isso, e Paulo lutou com unhas e dentes, lutou arduamente, porque, como nós vimos, os gnósticos negavam a encarnação de Jesus. Jesus não encarnou, era apenas algo visível, não era algo real, concreto. Então, se ele não encarnou, significa que ele não morreu na cruz, não derramou sangue e não ressuscitou. Se ele não morreu, não derramou sangue, vai ressuscitar para quê? Então, destrói toda a base teológica do cristianismo. E existe gente dentro das igrejas evangélicas que já está ouvindo isso e está concordando com isso. É doloroso, né, a gente saber isso, que é a base da nossa esperança. Jesus veio em forma humana, morreu em nosso lugar na cruz, derramou sangue para nos purificar de todo pecado e ressuscitou para que a nossa esperança seja viva. Mas isso não existe. Que esperança nós temos então? O gnosticismo ensinava coisas que levavam a esse entendimento. E Paulo insiste com Timóteo. Pregue, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Insista, Timóteo. Escolha, como nós vimos na semana passada, escolha obreiros para trabalhar na palavra, pessoas que tenham dignidade, que tenham compromisso, que tenham boa reputação para trabalhar na palavra. Onde estão essas pessoas para o nosso Timóteo hoje, que é o pastor da igreja, escolher? Onde estão? A palavra continua valendo para hoje. O pastor sabe que a igreja precisa de ensinadores, não só para ensinar na escola dominical, para dar um alívio na carga dele, na carga pastoral, para poder visitar, ensinar as pessoas. Não só visitar, isso é bom, visitar, ajudar nos trabalhos da casa, orar com a pessoa, claro que isso é bom, mas ensinar as pessoas que nunca vêm, as que estão enfermas e não podem vir. Porque a gente pode ir levar um consolo, mas e a palavra que transforma, que tem que ser levada também? Onde estão essas pessoas que o pastor quer chamar e nomear para fazer esse trabalho, mas ele não encontra? Então, vocês estão vendo como a situação está ficando desesperadora? Existem pessoas na igreja que têm capacidade para isso? Claro, porque Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo distribui os dons espirituais na igreja, como Ele quer, para a edificação do corpo. E se o Espírito do Senhor sabe que a igreja está precisando de ensinadores, Ele não chamou ninguém, não? Claro que chamou. Então existem pessoas no nosso meio que foram chamadas por Deus para ensinar a palavra, mas não fazem assim. Eis-me aqui, Senhor. Pastor, eu estou disponível. Se o senhor achar que eu tenho condições, ou se eu não tenho, o senhor me treina, mas eu sinto que Deus está me impelindo a isso. Onde estão os ensinadores para Timóteo nomear? Pessoas de boa reputação, pessoas que amam a palavra, que deixam o descanso, o passeio, muitas vezes de lado, para poder aprender a palavra para ensinar para os outros. Onde estão essas pessoas? Não sei se vão se levantar, mas os falsos mestres vão se levantar. O joio vai crescer no meio do trigo. Os falsos mestres vão se levantar, e aí a gente vai ficar assim. E agora, o que eu faço? Se a igreja está gostando do que eles ensinam, de que adianta eu ensinar a palavra verdadeira agora? Vamos nos levantar, irmãos, enquanto é tempo. Vamos salvar a nossa igreja, irmãos, antes que ela se perca. Porque depois que ela for atrás dos falsos mestres, não adianta você falar, eu perdi tempo, mas agora eu vou correr atrás do prejuízo. Vai ser duro, viu? Vamos fazer isso agora. Capítulo 5, de 1 Timóteo. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como um pai, aos moços como irmãos. Vou ler aqui. As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Vocês me perdoem, eu não pus para gravar o negócio aqui. Pois sim, está aqui. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora,
A que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda a sorte de boas obras. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem violado a primeira fé. E além disso, aprendem também a serem ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, intrigantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos para a nossa leitura aqui, memorizem aí que é versículo 16, e depois a gente, se for o caso, dá continuidade. Por que isso? Porque este trecho que fala das viúvas é muito complicado, né? Deu para perceber, né? É um trecho muito complicado e parece haver até contradições. Mas por quê? Porque isso aqui está falando de costumes da época, e nós vamos falar dele já já. Quando Paulo diz a Timóteo, não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai. O que ele está querendo dizer com isso? O que você leu aqui, é para não repreender um velho de modo áspero, mas admoestar, que é uma outra maneira de repreender, mas com jeito, né? Com educação, com respeito, como se fosse um pai. Mas o que é que está subentendido? O que é que está nas entrelinhas aqui? Que um velho, um ancião, um idoso que tem idade para ser meu pai, agora teria que ter no mínimo 85 anos, né? Para ser meu pai, né? Então uma pessoa nessa situação, se pecar, também tem que ser disciplinada. Não é o que está nas entrelinhas, meus irmãos? Eu não devo, o pastor da igreja, que é o caso, que é o Timóteo, não deve repreender asperamente um velho, mas deve demonstrar como um pai. Isto é, se ele merece, se ele precisa de admoestação, de repreensão, que é uma forma de disciplina, ela tem que ser feita. Timóteo não está dizendo para o pastor, Paulo não está dizendo para o pastor da igreja, para Timóteo, olha, deixa o velho quieto, não tem mais jeito, pau que nasce torto morre torto, ele já é idoso, fica feio você chamar a atenção de um velho, de um idoso que tem idade para ser seu pai. Paulo não está falando isso. Ele está dizendo nas entrelinhas, ele merece ser repreendido? Repreenda, mas com educação, com respeito, como se você estivesse falando com seu pai. Pastor da igreja não pode se furtar da disciplina da igreja. Não importa a idade da pessoa. Precisa repreender? Ah, mas é muito velho, idade para ser meu pai, é bonzinho, não sei o que lá. Mas e aí a doutrina? E o mau exemplo perante a igreja, principalmente de uma pessoa idosa? E o mau exemplo perante a sociedade? O que é que a sociedade vai dizer da igreja? Que é uma bagunça? Não, lá só jovens, só os novinhos que levam bronca aos velhos, pode continuar. Não, é necessário sim corrigir quem está errado. É difícil para o pastor fazer isso? É. Eu estou falando aqui, pastor, ele não está presente, eu não quero ensinar o nosso pastor, ele sabe disso, ele conhece a Bíblia, mas eu estou falando isso porque nossos olhos têm que ser abertos, porque nós também podemos estar nessa função. Paulo está falando aqui diretamente a Timóteo, mas isso também nos cabe. Existem pessoas bem mais velhas que estão fazendo coisas erradas, nós precisamos conversar com essas pessoas. Não é chegar em público e destratar e falar, já está fazendo essas besteiras de novo, seu velho. Nada disso. É chegar na pessoa com jeito, tratar
o homem velho como se fosse seu pai, a mulher velha como se fosse sua mãe, e ainda diz aqui, os moços como se fossem seus irmãos, as moças como se fossem suas irmãs, com pureza. Por quê? Porque o pastor ou irmão que lida com a moça tem que saber como lidar para que não vá além da conversa e de uma conversa santa. Claro que os irmãos adultos entendem isso, a gente não precisa destrinchar. E o respeito ao velho é bíblico, isso é coisa de Moisés. Levítico capítulo 19 diz que a linguagem antiga, levantar-te-ás as cãs que passam. Que são cãs? Cabelos brancos, né? Então era exigido respeito dos mais novos aos mais velhos. Os mais novos estavam sentados na porta da entrada da cidade, por exemplo, chegou um velho, cabelo branco, ele se levanta em atitude de respeito. Está passando alguém ali que viveu décadas a mais, sofreu muito mais, tem experiência, tem o que ensinar. Vamos respeitar. Claro que a gente tem que respeitar todas as pessoas, mas nós devemos honrar os mais velhos. Oh, mas ele é novo na fé, ele está visitando a igreja. Fale com ele, respeite, dê honra para essa pessoa. Essa pessoa tem que se sentir inserida numa sociedade que admite a palavra de Deus como regra de fé e de prática. Não é como mera teologia teórica para a gente aprender, é para praticar. Se nós fizermos isso no trato com as pessoas, tanto de modo disciplinar quanto de modo simples respeito para um visitante, se nós fizermos isso, é um ponto favorável para a igreja. É um povo que tem educação, é um povo que respeita o idoso, é um povo que respeita até a criança que entra, não é porque é idoso, mas pelo fato de ser idoso e ter experiência, e ter mais vida, mais bagagem, e às vezes ele está até olhando para nós, às vezes nem crente mas olha para nós e está nos escaneando. O idoso está escaneando a gente, está vendo o nosso comportamento, está vendo quem somos até pela maneira de nos vestirmos, de como vamos abordá-lo, a palavra que nós damos ao cumprimentar. Se nós mostramos sinceridade, os mais velhos percebem isso. Se nós estamos sendo sinceros com os nossos olhos, com a nossa expressão, com a nossa mão, com as nossas palavras, eles percebem isso, eles têm muita experiência. Então veja a necessidade da igreja se comportar de acordo com a palavra. A maneira como você recebe uma pessoa, não importa se você é da portaria ou não. Senta um visitante do seu lado, a maneira como você olha para aquela pessoa, sorri, cumprimenta, sem atrapalhar o trabalho, é claro. A maneira como você faz isso pode ganhar esta pessoa para Cristo. Só pelo fato de estar sentado do lado de um crente bem educado, aquela pessoa pode querer voltar. Eu falei para vocês já de um homossexual que visitou a minha igreja, quando eu, no século passado, me congreguei aqui na Assembleia de Deus, ali na Painguás. O homossexual chegou lá, a igreja estava orando, eu peguei, fui para o púlpito, lugar onde ficavam os presbíteros, e eu vi aquele rapaz, cumprimentei e voltei. Que ele estava sozinho, sentado ali, todo tímido, lá no meio da igreja. Eu fui lá, me sentei do lado dele, cumprimentei, a primeira vez que você vem aqui, seja bem-vindo. Ele se converteu. Não estou dizendo que ele se converteu pelo que eu falei, porque ele já foi para a igreja e eu não o conheci antes. Mas é claro que é mais uma gotinha de água para ajudar o coração da pessoa a matar a sede. Às vezes aquela pessoa está em dúvida justamente naquele momento, se ela está fazendo a coisa certa ou não de estar na igreja. Naquele momento ela está em dúvida, não sei o que eu estou fazendo aqui. E você vai lá dar um sorriso, seja bem-vindo. Deus abençoe, Deus tem uma palavra para nós aqui hoje. O senhor acredita nisso? Essa pode ser a gota d'água que faz a coisa mudar. Mudar a vida da pessoa. Ela fala, eu estou no lugar certo mesmo. Vamos viver a palavra de Deus, minha gente? Vamos? Interessante que, a partir do versículo 17, Paulo já diz para que, se o velho, mas aqui no caso o presbítero, o oficial da igreja, permanecer em pecado, para ser repreendido publicamente, né? Para os outros ter medo. Mas olhe bem, está falando de dois tipos de idosos. Um deles é um idoso geral da igreja, que deve ser repreendido em particular como a pai, e o outro é um obreiro que permanece no pecado. Então não confunda as coisas. Por isso que eu falei que há aparentes contradições aqui na Bíblia. Mas isso não é uma contradição, é preciso entender. E aqui entramos no trecho que fala das viúvas. Esse aqui é complicado.
Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aqui honrar não é simplesmente o ato de tratar com respeito, de dar uma posição de destaque, é dar sustento. É cuidar da subsistência delas. Aquelas que são verdadeiramente viúvas, o que são verdadeiramente viúvas? Vamos ver, porque hoje a gente vai falar, uma verdadeiramente viúva é aquela que perdeu o marido, né? O marido morreu, essa é uma verdadeiramente viúva, né? Só que a ideia da época, olha como as palavras vão mudando com o tempo. A ideia na época era aquela que não tinha como se manter. Na época não havia previdência social. O marido não deixava pensão para a mulher quando morria. Não tinha aposentadoria, não. As pessoas trabalhavam até não aguentar mais. E se o marido morresse e a mulher tivesse filhos pequenos, gente, ela estava frita. Eram comuns casos de a mulher ir para a prostituição para poder cuidar da família. Isso é errado? Claro que é errado. Mas é o desespero. E hoje também acontece, né? Mas hoje acontece de forma muito desregrada, né? Eu li a história, uma reportagem de uma mulher que começou a fazer filme pornô porque que precisava pagar a faculdade das filhas. Como que seja uma justificativa vender o corpo, né? Para multidões verem, para poder pagar a faculdade para as filhas. Que formação ela vai dar para as filhas, não? E as filhas dizendo que respeitam a atitude da mãe e compreendem. Em vez de dizer, não mãe, não vai fazer isso não. Nós vamos lavar automóvel, nós vamos cortar grama do jardim, vamos cortar mato, a gente não vai fazer faculdade, mas vamos ter uma vida correta, digna. E Paulo diz, verdadeiramente viúvas, isto é, aquelas que estão de fato desamparadas. Mas não é só desamparadas. Na sociedade, caracterizava uma viúva o fato de estar desamparada, sem marido. Mas na igreja não era só isso. Ele diz que só poderiam ser arroladas as viúvas na igreja com determinados critérios. Como é que funcionavam as coisas? Pelo menos neste contexto aqui, no mundo grego, em Éfeso, era cultural na igreja. Não sei se na igreja em todos os lugares era assim, nós não sabemos. As viúvas eram inscritas, tinha uma lista, possivelmente num culto público. Chegava, a senhora tem mais de 60 anos? Tem, então colocava ali. Só que tem um detalhe, a viúva era para ser inscrita, fazia um voto de servir o Senhor através da igreja. Ela fazia um voto de se dedicar à oração, às boas obras. Ela ajudava o trabalho do pastor, visitando, dando banho em mulheres inválidas da igreja. O pastor não vai fazer isso. Os diáconos, os homens não vão fazer isso. Então as viúvas faziam isso. Iam varrer a casa de uma pessoa que estava doente, que não podia, que estava machucada. A gente precisava abrir os olhos para isso hoje em dia, né? Está tão fácil hoje em dia. Então elas faziam um voto disso. E aí nós vamos entender por que tem pessoas aqui que quebraram o voto depois. Vamos voltar falando isso. Estou falando como era a situação. Só que isto era uma sobrecarga para a igreja, porque a igreja já era pobre, era constituída majoritariamente de pobres, tinha até escravos ali no meio. Pessoas que tinham mal que, né, para sustentar a sua própria família. E essas viúvas deviam ser sustentadas pela igreja. A igreja fazia arrecadações para ajudar essas pessoas a ter o que comer, essas viúvas, para cuidar dos seus filhos pequenininhos. Então, ficava pesado para a igreja. E Paulo provavelmente percebeu que a situação em Éfeso estava ficando muito pesada para a igreja e começou a botar critério. Falou, não dá para sustentar todo tipo de viúva assim. É como hoje, se a igreja vive com aquele pouquinho, aí ela ajuda assim, quase que por milagre, dando cesta básica para 2, 3 famílias, mas na cesta básica tem que colocar leite condensado, café orgânico, né? E outras coisas. Peraí, isso é item de subsistência? É de 2ª ou 3ª linha. Tá certo que com leite condensado a Manchela faz um pudim que... Parabéns, né? Pudim delicioso, assim como outras senhoras aqui provavelmente fazem. Mas não é o item de subsistência básica, é? Arroz, feijão, trigo, vai, né? Óleo. Isso sim. Então, quando a igreja não tem condições de dar tudo isso, vamos dar uma lata de caviar também, salmão, né? Mas se a igreja for rica, milionária pode ser, mas se não tiver recurso, tem que ir cortando o supérfluo. Foi o que o Paulo fez aqui. Vamos cortar
o que está demais, porque a igreja não está conseguindo dar conta. Nós precisamos ajudar no sustento daquelas que são verdadeiramente viúvas e que atendem a certos critérios, para estarem arroladas. E ele diz, lá um dos primeiros critérios, se a viúva tiver filhos ou netos, eles que cuidem da viúva. Por que a igreja vai sustentar essa pessoa? Eles têm que aprender a obedecer ao mandamento, honrarás pai e mãe. Então eles que vão cuidar. Aqui ainda diz, a exercer piedade, aprendam primeiro a exercer piedade com a própria família. De que adianta a igreja está assim, oh glória a Deus, mas está deixando uma viúva, uma pessoa necessitada da família passar apuros. De que adianta isso? Então, quer exercer piedade, quer dizer, quer ter uma religião santa, pura, agradável diante do Senhor, vai cuidar daqueles que estão na sua casa primeiro. Quando eu dirigi uma congregação em Fortaleza, havia um hábito de tudo quanto é trabalho nas igrejas ao redor da Assembleia de Deus visitar. Tinha gente que praticamente não parava em casa. Toda noite estava envolvida em algum culto. E eu perguntei, que tempo vocês têm para a família? Para passear com os filhos? Para ir ao shopping com sua mulher, com seu marido? Quando vocês vão? Não tem tempo. Quando é que vocês têm disponibilidade para visitar um vizinho seu, um familiar que mora no outro bairro? Alguém que está doente? É só culto, é só todo dia, de domingo a domingo, na igreja, fazendo culto? Oh, mas a casa do Senhor é um culto a Deus. É, mas a piedade tem que ser exercida dentro da sua família em primeiro lugar. Você tem que servir a sua família e a sociedade. Que não adianta dar uma pose de santo na igreja, de bom frequentador, que está todos os trabalhos e a família vai ficando de lado. A parábola do bom samaritano nos ensina isso. O sacerdote e o levita não quiseram pôr a mão naquele sujeito que estava machucado, porque isso implicaria tocar no sangue dele, entre outras coisas, e tocar no sangue deixa ritualmente a pessoa impura, aí a pessoa depois não pode servir a Deus. E Jesus elogiou quem? O samaritano, que era desprezado pelos sacerdotes e pelos levitas, e que não se preocupou em correr risco, em pôr a mão no sangue, em pagar, tirar do bolso para um desconhecido poder reviver. Então não adianta estar no templo, cantando, pregando, ensinando, dando glória a Deus, entregando o dízimo, são deveres nossos, mas isso não resolve quando nós desprezamos o nosso próximo. E o nosso próximo às vezes está dentro de casa e a gente não vê. Está no vizinho, está um parente que mora no outro bairro. E diz aqui, porque isto é agradável a Deus. Está aí no versículo 4. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Imagina você ficar sozinho na vida, velho, doente ou velha, não ter aposentadoria, pensão, não ter nada, não ter fonte de renda, não ter ninguém para cuidar de você. E uma igreja pobre onde você se congrega. Me diga, não é certo que o seu pastor requeira de você que você ore de dia e de noite pela igreja, pela obra do Senhor, pela sua vida? É certo isso ou não é? Irmã, a senhora é viúva, totalmente desamparada. Vamos colocar a senhora na lista aqui, porque a senhora tem um passado, tem responsabilidade, tem bom testemunho, mas a igreja precisa de pessoas que orem, não é só que façam com a mão, precisa de pessoas orando também, o joelho no chão. A senhora assume esse compromisso? Fazia parte do compromisso da viúva para ser sustentada pela igreja. A gente também é um pouquinho distante dos preceitos bíblicos, não está não? Está meio distante, né? Senhora. Tão fora do contexto bíblico que as pessoas acham que o sustentar o povo aí é tirando o contexto que a Bíblia está falando. É questão financeira, né? A questão financeira, ajudar financeiramente. Aí muitas vezes as pessoas acham que é a igreja não parar de carregar a pessoa no colo. A gente está o tempo todo visitando, o tempo todo com ela, né? Tirando, então muda o contexto. Isso é mero assistencialismo. Financeira, as pessoas
Exatamente. Talvez eu ouvi uma pessoa falando assim que eu sou viúva do marido vivo, que a igreja queria preparar. Olha, Mas tirou do contexto mais uma vez a questão. essa pessoa que falou isso é mais uma analfabeta funcional em relação à Bíblia. Ela vê que é só venha a nós, o vosso reino nada, né? A igreja tem que me ajudar. Só isso. Mas a que vive em prazeres, quer dizer, aquela que não faz o seu papel como serva de Deus, ajudando a igreja, não pode ajudar materialmente em nada, mas em oração e jejuns, em súplicas, dia e de noite, isso é maravilhoso para a igreja. Isso é esperar resultado. A pessoa que é ajudada pela igreja e se dedica a isso, pode esperar resultado, gente. Eu nunca vou poder dar o testemunho aqui. Vocês vão ficar sabendo no céu. Mas com relação à nossa igreja, eu particularmente, porque coletivamente eu já vi isso, o pastor já falou, a eficácia da oração de intercessão pela igreja. Nós estávamos tendo um trabalho de oração aqui bastante concorrido, né? Bastante frequentado. A igreja estava se desenvolvendo espiritualmente. Mas eu particularmente, eu vou dizer isso, por isso que eu não posso contar quais são os motivos e as consequências. Mas eu vi isso na minha vida, num tipo de oração que eu fiz pela igreja e pelo ministério da igreja. Eu estou vendo Deus operar nesses 2 últimos anos. Estou vendo Deus operar aqui. Suplicar a Deus pela igreja, e olha que eu não sou viúva desamparada, né? Graças a Deus, né? Não sou sustentado pela igreja, a não ser em orações e o amor dos irmãos. Mas imagina uma pessoa que não tem para onde correr e que está com o joelho no chão, o rosto no pó, clamando pela igreja, clamando pelo pastor, clamando pelos líderes, pelos professores, por cada um dos irmãos. Porque quem ora dia e noite tem tempo para orar por cada um dos membros, né? É esperar resultado, porque Deus vai dar resultado. Com certeza. Mas aquela que vive em prazeres, quer dizer, aquela que deixa de lado a vida espiritual para viver de acordo com suas concupiscências, quer dizer, os seus desejos carnais, embora viva, está morta, diz a palavra. É como a igreja de Sardes, né? Que está em Apocalipse capítulo 3. Deus fala para o dirigente da igreja, o pastor da igreja: tu tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Quer dizer, tem reputação de vivo, parece estar vivo, tem entrada na sociedade, é conhecido pela sociedade, mas diante de Deus não tem vida. Existem igrejas assim. Existem igrejas que praticam o que a irmã falou ali, mero assistencialismo, para poder calar a voz do Espírito, que requer vida espiritual em Cristo, que requer obediência à palavra de Deus. Não é simplesmente dar pão, dar arroz e feijão. Porque isso, eu vou falar aquilo que eu falei semana passada, isso qualquer espírita pode fazer, qualquer ateu pode fazer. Ele não vai para o céu por causa disso. Então o fato da igreja estar dando alimento para uma viúva não significa que é uma igreja espiritual. A igreja de Sardes tinha dinheiro, tinha nome de que estava viva, tinha repercussão diante da sociedade, fazia boas obras, mas Deus está dizendo: você só tem nome de que está viva, está morta. Então nós não podemos pensar só do ponto de vista assistencialista. Onde está o ensino da palavra? Onde está o amor que é derramado junto com a cesta básica? Onde está a responsabilidade com a pessoa, como se diz por aí, né? Não basta você dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar. Onde está a nossa responsabilidade nisso, irmãos? Ah, mas eu entrego o meu dízimo, aí a igreja faz a obra de assistência. Não é isso só o que Deus quer. Ele quer que nós ajudemos, mas o nosso coração tem que estar envolvido nisso. Porque, repito, dar dinheiro para uma cesta básica, qualquer pagão, ateu, espírita pode fazer. Nós não estamos fazendo nada demais. E Jesus disse que se nós fizermos só o que os fariseus fazem, não fazemos nada demais. Manda, pois, estas coisas, aqui é uma palavra de ordem, determine essas coisas para as viúvas, para que elas sejam irrepreensíveis. Então você vê que a função do pastor não é fácil, né? Tem que tomar essa rédea nas mãos e atuar realmente, ensinando, repreendendo, orientando no caminho, consolando. Mas, versículo 8, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo.
Agora o negócio virou de lado, porque Paulo está dizendo para o crente, para o membro da igreja, aquilo que Tiago fala com outras palavras na carta dele. Ele está dizendo, se eu e você não cuidarmos dos nossos, daqueles que estão na nossa responsabilidade familiar e social, nós negamos a fé e nos tornamos piores do que os incrédulos. Eu estou falando, fazer assistencialismo, até um ateu pode fazer. Negou a fé em que sentido? O nosso relacionamento de fidelidade com Jesus Cristo, de confiança e fidelidade, que são componentes da fé, tem como base o amor. O amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra. Agora, pois, restam essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o mais importante é o amor. Sem amor não existe igreja, existe um clube religioso que prega algo parecido com a Bíblia e que presta assistência. E Paulo está dizendo, negou a base, demonstrou que não tem a base da vida cristã, que é o amor, negou a fé. Mais uma vez, irmãos, para nós esta palavra, se nós não atuarmos como cristãos com amor, negamos a fé. Vamos fazer coisas boas, praticar as boas obras que a Bíblia diz que Deus colocou no nosso caminho para nós andarmos, né? Vamos fazer o que é correto, vamos. Mas vamos fazer por quê? Porque é bonito? Porque a sociedade está vendo? Ou porque nós amamos nosso Deus e nosso semelhante? Vá lá para os 10 mandamentos, dá uma repescada uma hora lá, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, e você vai ver que todos os 10 mandamentos estão relacionados a amor. Os 4 primeiros, amar Deus acima de todas as coisas, de todas as maneiras, com todas as forças. E o restante dos mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, o mandamento que fala da guarda do sábado. É um mandamento intermediário que mostra que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Por isso temos que ter pelo menos um dia para nós pararmos de cuidar dos nossos interesses pessoais, para cuidar dos interesses de Deus ou dos interesses do próximo, o sábado. Os 10 mandamentos são amor a Deus e ao próximo. Versículo 9. Não seja inscrita viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Olha, são casos, aqui é caso específico da época, da cultura, do local, possivelmente esteja se referindo ao fato de que a mulher que, na época pelo menos, em que a expectativa de vida era muito menor do que agora, as pessoas viviam muito menos, talvez esteja se referindo ao fato que as mulheres viúvas que já passaram dos 60 anos de idade já não têm mais interesse nenhum em se casar novamente, em ter vida sexual ativa. Então essas pessoas podem fazer parte do rol de viúvas que vão ser ajudadas pela igreja, porque já não tem o perigo de dar mau testemunho nessa área. Estou dizendo que é uma coisa, talvez até da época. E só que tenha sido mulher de um só marido. Também está relacionado à cultura da época, porque é a cultura machista, extremamente machista da época, inclusive no mundo pagão era muito exigente com relação a isso. Mas está na cara de que isso não é um mandamento definitivo. Por quê? Raabe, a prostituta da cidade de... Quem assiste às novelas da Record deve saber, né? Prostituta da cidade de Jericó. Confiou em Deus, abrigou os espias, foi salva da destruição, ela e a família. Ela se casou com um homem lá, não sei se foi Salmão, das tribos de Israel, se converteu ao Senhor, se casou, embora tenha tido muitos homens durante a vida, era uma prostituta, talvez uma prostituta cultual, teve um filho, teve um neto, do neto nasceu quem? Boaz, que se casou com Ruth, que era uma moabita, viúva, já tinha sido de outro marido. Lembra da história de Ruth na Bíblia? Se casou com ela, teve um filho com ela chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi.
que foi rei de Israel. Vê por aí que não é um mandamento definitivo, é uma coisa circunstancial. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que dizem respeito à cultura e às circunstâncias para não fazer disso uma lei, um mandamento. O detalhe é que ela foi justificada pela fé. Então, mas as crentes não podem, nesse contexto, não podiam ter 2 maridos, embora justificadas, né? Versículo 10, ela, a viúva aprovada com testemunho, para ser inscrita então no rol de viúvas a serem sustentadas pela igreja, esses critérios, e tinha que ser aprovada com testemunho de boas obras antes de entrar para a lista. Eu vou ser uma santinha a partir de agora. Não, é para ter sido. Antes do seu marido morrer, você ajudava a igreja, você fazia boas obras, sustentava os necessitados, você era hospitaleira, porque a igreja era uma igreja viajora da época, era muita viagem de um lado para o outro, e as hospedarias eram antros de prostitutas e de ladrões. Não era conveniente um crente e sua família se hospedar numa hospedaria comum na época. Então competia aos irmãos a hospitalidade, e a hospitalidade era mandamento do mundo oriental da época, crente ou não. Se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, que era também um requisito cultural da época, importantíssimo. Hoje em dia não, né? Mas na época era necessário. A pessoa ser recebida numa casa, a casa que não tinha empregados, a mulher normalmente chegava lá, tirava as sandálias da pessoa, uma bacia de água e lavava os pés. Era um ato de humildade, mas não era um ato de humilhação. Fazia parte da hospitalidade, a pessoa se sentia bem, e era esperado isso ser feito. Então, viúva, você fez isso? Se não fez, não vai participar dessa lista. Se socorreu os atribulados, quer dizer, as pessoas que estão em dificuldades até emocionais. Por que as viúvas não podem fazer isso? Quem não tem nada para fazer na vida? Quem não tem nada para fazer na vida, por que não pode se dedicar à oração, ajudar as outras pessoas, ajudar o vizinho, visitar os irmãos que estão atribulados, levar consolo para uma pessoa? Por que não podemos? Irmã, volto ao assunto agora. Nós estamos muito longe da palavra de Deus original, pelo amor de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Salmos que os velhos até na sua velhice vão dar frutos, mas tem que querer. Tem que querer dar frutos. E não se esqueça daquela história, não é parábola, é história, de que Jesus foi para Jerusalém, teve fome de manhã, olhou para a figueira, não encontrou fruto e disse: nunca mais alguém come um fruto teu. E aquela figueira secou. Jesus procura os frutos na nossa vida. Não vamos esperar Jesus falar: você já era, está cortado, não tem fruto. Não vamos esperar isso, gente. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. Não está falando que todas as viúvas mais novas se tornam levianas contra Cristo. Ele está dizendo que quando elas se tornam levianas, quando caem na conversa dos outros, porque sempre tem aqueles urubus que ficam rodeando, né? Sempre tem esses aí. E já tendo a sua condenação por haverem violado a primeira fé. Essa fé aqui não está falando da fé salvífica, fé em Cristo, é um compromisso. Pistes aqui pode indicar compromisso, pode indicar fé, pode indicar voto. Elas fizeram um voto. Quando a senhora aceita ser colocada na lista, então, e cumprir todos esses requisitos aqui, aceita, a senhora vai servir Cristo através da igreja em oração, jejum, visita, socorrer pessoas, e se conservar pura, conservar na sua viuvez. Aceita isso? Aceito. Aí está dizendo aqui que as pessoas que rompem esse voto já trazem sobre si mesma a condenação. Também não é condenação eterna, é o opróbrio, é a vergonha de ser mal falado pela igreja, ser mal falado pelo povo de fora. A igreja tolera esse tipo de coisa, é? Porque os inimigos da fé estão só esperando ali na brecha para encontrar um motivo para criticar a igreja. E Paulo está querendo acabar com esse motivo. A pessoa rompeu o próprio voto que fez diante da igreja. E a Bíblia lá no Antigo Testamento diz: olhe, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Não te apresses com teus lábios, mas aquilo que tu votares, paga. Por quê? Porque Deus cobra. Deus não está exigindo voto de ninguém. Não exige o voto de ninguém. Agora, a partir de agora eu vou jejuar pelo meu pastor toda semana, agora até o fim do ano. Cumpra. Porque Deus não pediu para você fazer isso. Mas se você disse que vai fazer, falou com a sua boca, cumpra. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos, nessa mesma passagem. Quer dizer, está chamando de tolo aquele que faz um voto e não cumpre.
E aqui, ó, é o caso da viúva aqui, que fez um voto perante a igreja e não cumpriu. Assim como às vezes a gente, pastor fala, tem gente que fica emocionada, irmão, vamos nos empenhar na obra do Senhor agora, vamos dedicar uma parte do nosso tempo, amém? Aí você diz, amém! E não faz. Deus anotou lá, mais um tolo na minha lista. E Deus não se agrada de votos de tolo. E além disso, elas, versículo 3, também aprendem a ser ociosas, essas, né? Andando de casa em casa, não somente ociosas, mas faladeiras, intrigantes, falando o que não convém. Imagina um mau testemunho diante do povo incrédulo. Como é que a igreja tolera esse tipo de coisa? E aquela mulher lá que é sustentada pela igreja, que era para viver em oração, ajudando os outros, e não passa de uma fofoqueira de casa em casa. Está vendo com a seriedade do caso que Paulo trata aqui? Isso não diz respeito só às viúvas, e até o contexto histórico e social e de previdência mudou, mas a base moral disso tudo permanece. Alguém está esperando para falar mal da igreja e vai falar. Quero, pois, que as mais novas se casem. Então Paulo está dando uma solução. As mais novas, então não entrem na lista, porque elas vão sentir borbulhar as emoções, os hormônios. Não entrem na lista. Elas que se casem logo. Casem, tenham seus filhos, cuidem dos seus filhos, dirijam bem a sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Adversário aqui não é Satanás. Paulo costuma usar a palavra Satanás, que em hebraico é adversário, mas aqui ele usa uma palavra grega, que significa adversário, opositor, é ante alguma coisa. É uma palavra grega, não é Satanás. Então ele está falando de que adversário? Aquela pessoa do mundo, que está de olho esperando a oportunidade para falar mal de você, de mim e da nossa igreja. Só está esperando uma falha, a brecha se abrir para ele, falar besteira. Versículo 15, porque algumas já se desviaram, indo após Satanás. Agora ele usa adversário em hebraico, Satanás. Algumas já se desviaram, indo após Satanás. Isto é, vocês estão vendo como o desvio, o abandono da fé é possível? Estão vendo como é possível abandonar a fé? Algumas já se desviaram, indo após Satanás. Deixaram a fé de lado, abandonaram Jesus Cristo a troco de prazeres carnais e foram agora receber um novo Senhor, indo após Satanás. Agora são discípulos de Satanás. Estavam indo após Jesus, agora estão indo após Satanás. Interessante que quem falou uma coisa que completou essa ideia, eu vou ler uma frase de 4 linhas para você. Abre aspas. Com base nisso, ficamos sabendo que é extremamente destrutivo abandonarmos a vereda certa. Você vai espantar quando souber quem foi que escreveu isso aqui. É destrutivo abandonarmos a vereda certa, visto que, sendo filhos de Deus, isso nos torna escravos de Satanás. E visto que, retirando-nos de sob o governo de Cristo, colocamos a Satanás como nosso diretor e guia. Me diga que isso não é abandonar a fé. Isso é abandonar a fé ou não é? E sabe quem escreveu essas palavras? Calvino. Então parece que Calvino não era calvinista, né? Se alguma mulher, versículo 16 para acabar, se alguma mulher crente tem viúvas, aqui provavelmente Paulo está falando de uma situação que ocorria na igreja e ele não quis citar o nome. Então ele falou de modo genérico. Se alguma mulher crente tem uma viúva na casa dela, socorra essa viúva e não sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, irmãos, nós vimos aqui que Paulo quis regulamentar a assistência às viúvas que realmente são viúvas, desamparadas, não tem para onde correr, não tem sustento próprio. A igreja deveria sustentar desde que elas fizessem por onde? Desde que tivesse vínculo de fé, de amor e de obras com a igreja e com o reino de Deus. Vamos pensar nisso quando disser respeito à nossa própria pessoa ou em relação àquelas pessoas que nós estamos ajudando. Porque, como a irmã falou ali, né? Em outras palavras, o mero assistencialismo gera uma obrigação imoral para a igreja e imoral para a pessoa que é assistida. Isso não convém para a igreja. Não é só por causa de gastar dinheiro com essa pessoa. Não. É porque é imoral, porque a pessoa não cresce e a igreja é mal falada. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos dando continuidade a este capítulo.